Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês o caso de Aninha, para que vocês identifiquem a peça processual e digam para ela se ela tem ou não tem direito ao que pede. O mais importante é identificar a peça processual aqui. Vamos lá? Mãos à obra! Essa pode muito bem ser a peça da nossa prova. Bom, Aninha trabalhava na empresa há alguns anos, engravidou, a gestação corria bem, quando de repente ela começou a ter alguns sangramentos, pequenos sangramentos, e então sofreu um aborto espontâneo. Passou por um processo de curetagem, o que para ela se assemelhava a um parto, só que sem o bebê. Então, ela passou 2 semanas em casa, o empregador deixou que ela ficasse, não descontou nada, 2 semanas de licença remunerada em casa, ok. E depois que retornou, ainda um pouco abalada, continuou a trabalhar, trabalhou 1 mês, trabalhou 2 meses, e então o empregador a dispensou sem justa causa. Ela ficou inconformada, indignada. Aos olhos de Aninha, ela tinha estabilidade provisória no emprego porque esteve grávida desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, ela entendia que tinha o emprego garantido pelo menos até 5 meses após o parto. Ela procurou um advogado que ajuizou a reclamação trabalhista e pediu a nulidade da dispensa e a sua reintegração, sustentando que, como ela esteve grávida, ela tinha estabilidade provisória no emprego, pelo menos até os 5 meses após o aborto espontâneo. Então, quando eu formulo um pedido, o raciocínio do advogado foi o seguinte: quando eu formulo um pedido, o juiz vai apreciar o pedido quando for proferir a sentença, concordam? Daqui a 1 ano, talvez. Ela tinha pressa para ser reintegrada agora, já. Então ele pediu a nulidade da dispensa e a sua reintegração e também a tutela provisória, uma tutela provisória de urgência para que em caráter liminar a empregada fosse reintegrada agora, já. Bom, e o que aconteceu? Aconteceu que o juiz poderia não ter concedido a liminar, poderia ter aguardado a sentença e concedido a liminar, deferido o pedido na sentença e concedido a liminar na sentença, mas não. Antes da sentença, o juiz concedeu a liminar e determinou a reintegração de Aninha, que tinha sofrido um aborto espontâneo. Determinou a reintegração de Aninha. Esse é o seu último momento processual. E o seu cliente é a empresa. São os 2 fatores que você tem que observar para identificar uma peça processual. Isso é sagrado. Quem é o meu cliente? De preferência, o nome do meu cliente. Você tem que saber de cor e salteado, a qualquer momento na prova, qual é o nome do seu cliente e qual foi o último momento processual. O seu cliente aqui é a empresa e o último momento processual é a decisão do juiz, decisão interlocutória do juiz, que concede a liminar, determinando a reintegração imediata de Aninha. Me digam, qual é a medida processual cabível? Qual peça você faria na prova? Qual é o artigo da CLT que você apontaria para tratar do aborto espontâneo e que contém os direitos devidos a Aninha? Qual é a súmula do TST? Quero a súmula do TST que indica esta medida processual cabível que você identificou. Responda para mim. Estou aguardando para ver as respostas nos comentários. Bom, vamos à resposta. A medida processual cabível, a medida que eu espero que vocês todos tenham indicado aqui nos nossos comentários, é o mandado de segurança. Aninha não tem direito à reintegração no emprego. Aninha não tem direito à reintegração e Aninha não tem direito à reintegração agora, já. Nos termos da súmula 414 do TST, 414, tem 2 do TST, quando o juiz, autoridade coatora, fere direito líquido e certo da parte, no caso da parte empregadora, ao determinar a reintegração de uma empregada que não está grávida, que sofreu um aborto espontâneo
e que, portanto, teria direito, nos termos do artigo 395 da CLT, somente a 2 semanas de licença remunerada, o que foi observado pelo empregador, certo? Então, o juiz, autoridade coatora, ferindo o direito líquido e certo da parte, por meio de uma decisão, aqui uma decisão interlocutória, logo, uma decisão da qual não há um meio próprio para atacá-la. Não há um meio próprio para atacá-la. Então, qual é a medida processual cabível? Mandado de segurança. E eu queria que você indicasse a súmula 414, tem 2 do TST. Mandado de segurança. E aproveito para dizer, e se esta tutela tivesse sido deferida na sentença? O juiz determinasse a reintegração dessa empregada, determinasse a reintegração e concedesse a tutela provisória de urgência, concedesse a liminar ali na sentença para que ela fosse reintegrada agora já. Bom, quando o juiz defere a tutela antecipada na sentença, dá sentença, o caminho é reto, dá sentença, o caminho é certo, da sentença cabe recurso ordinário. Há um meio próprio para atacar o ato, que neste caso seria a sentença. Caberia recurso ordinário. Agora você tem que lembrar, os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Não tem um condão de impedir o cumprimento da decisão. E o juiz não concedeu a liminar na sentença. Então, esse seu recurso ordinário, puro e simples, como veio ao mundo, sem efeito suspensivo, não tem como impedir o cumprimento daquela sentença que determinou a reintegração em caráter liminar. Foi concedida a liminar. Logo, você precisa pedir efeito suspensivo nesse recurso ordinário. E tudo isso está claro, inclusive com o artigo que você vai mencionar para pedir o efeito suspensivo, na súmula 414 do TST, mas no item 1º, certo? Então, cuidado, se a liminar não for concedida na sentença, ou se for concedida antes da sentença, tem diferença. Se não for concedida, ou for concedida antes da sentença, ferindo o direito líquido e certo da parte, mandado de segurança. Se for concedida na sentença, aí você já sabe. Da sentença o caminho é reto, da sentença o caminho é certo, da sentença cabe recurso ordinário, e nesse caso você pedirá efeito suspensivo. Certo? Acertaram? Vejo vocês na nossa próxima dica. Tchau, tchau.